Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Hoje a gente vai estar começando o vídeo, um quadro novo a propósito, né? A gente vai falar sobre a vida alheia, especificamente sobre uma pessoa, vai estipular alguns pontos sobre essa pessoa e tentar aprender alguma coisa, tá? Antes de começar o vídeo, eu preciso agradecer o pessoal que está compartilhando o vídeo, deixando os likes de vocês, nos assistindo. Tem vídeo nosso que teve 100 pessoas que viram, 3 salas de aula, ou seja, você tá ótimo, tá doido? Bom demais, muito obrigado, tá? Continua fazendo isso. Se você não gostou de alguma coisa que você viu no vídeo, você precisa comentar, você precisa deixar seu dislike aqui, porque se você não gostou de alguma coisa no vídeo, você precisa falar pra mim, entendeu? Não pros outros. Deixa aqui, que daí você ajuda a gente a crescer, tá? A gente precisa também agradecer o nosso editor, nosso diretor. A gente vai deixar o Instagram também por aqui em algum lugar, tá? Dá uma olhada lá no material dos caras, que é muito bom. E o nosso quadro novo que essa coisa a gente ainda não decidiu qual vai ser o nome, mas a gente vai falar sobre a vida de alguns caras, tá? Para tentar aprender alguma coisa com eles. E a gente vai falar hoje sobre o Pablo Marçal. Então a gente vai falar sobre esse cara hoje. Eu tenho que deixar claro aqui que eu não vou falar muito sobre minha opinião pessoal, o que eu concordo ou o que eu discordo, nem nada sobre isso. A gente vai falar especificamente sobre uma característica desse cara e a gente vai discorrer sobre ela, tá? Ah, mas o que isso tem a ver com o mercado financeiro e tal? Meu querido ou minha querida, o mercado financeiro é muito maior do que bolsa de valores e negociações dessas coisas, tá? É muito maior do que isso. E quando a gente fala sobre o âmbito do marketing digital, a gente está falando literalmente sobre o mercado financeiro também, só que sendo abordado por outra porta, digamos assim. Pablo Marçal, para você que não sabe, é um cara que está na Forbes, está num monte de capa de revista aí e tal, porque é um grande empresário. Se eu não me engano, ele é goiano. De novo, eu não vou entrar nos méritos aqui sobre o que eu concordo e o que eu discordo dele. Concordo com muita coisa e discordo de muita coisa também. Mas uma coisa é fato, esse cara manja muito de marketing digital, manja muito sobre comercialização, publicidade na internet, e é isso que a gente busca aprender sobre ele. E aí, como que a gente vai conseguir aprender algum ponto que ele usa ali de ferramenta para fazer essas coisas? No ano passado, o Pablo Marçal ele fez um lançamento de um curso que eu não vou dizer o número aqui para não correr o risco de falar nenhum número muito errado, mas foi um número muito alto, foi um número que bateu muitos recordes e tal, e aí muita gente começou a olhar para esse cara, tentar aprender alguma coisa com ele, e é isso que a gente tenta fazer. E aí o ponto que nós vamos tentar aprender com ele aqui vai ser a habilidade que ele tem ou a forma nova que ele desenvolveu de se comunicar. E o porquê que a gente fala tanto de comunicação? Comunicação e fala são duas coisas totalmente diferentes. Tem muita gente que fala muita coisa, mas se comunica muito pouco. E tem muita gente que se comunica, mas sem falar necessariamente. Por exemplo, para você conseguir entender qual é a diferença de comunicação e fala, imagina que você está num trânsito, querendo passar para alguma outra parte da via e tem muito carro vindo do lado de lá, ou te impedindo de passar de alguma forma. E aí uma pessoa, alguém, né, algum anjo na tua vida vai parar e deixa você atravessar, beleza? Você se sente tão agradecido que daí você vai dar seta, vai seguir teu caminho, né? Antes de você seguir, você olha para essa pessoa, aí você dá um joinha, você faz um sinal, você buzina, alguma coisa você faz. Você percebeu que você não falou com essa pessoa, mas você se comunicou com ela. E aí a outra pessoa de lá também, ela vai buzinar, fazer alguma coisa que vai fazer com que você entenda que ela disse de nada, entendeu? Então a fala é uma ferramenta da comunicação. A comunicação envolve muita coisa, muito mais coisas do que simplesmente falar. E como eu falei, a gente fala demais, mas a gente se comunica muito pouco. Então, marido e mulher, por exemplo, eles falam pra caramba um com o outro, né? Eu xingo a mãe, falo isso, falo aquilo, mas comunicação é uma parte que é muito deficiente no nosso mundo, especialmente no Brasil, Então, por que eu estou falando sobre a comunicação especificamente no caso do Pablo Marçal? Para você se comunicar com alguém, você precisa de 3 coisas. Você precisa de um interlocutor, você precisa de um ouvinte e de um ponto em comum. Então, eu só vou conseguir me comunicar com você. Primeiro, eu estou falando, você está me escutando, mas a gente precisa de alguma coisa que nos conecte, entendeu? Aí sim, eu vou conseguir estabelecer com você comunicação, ao invés de ficar só falando 10, 15 minutos por vídeo sem você entender porcaria nenhuma do que eu falei. Então, a primeira lição que a gente aprende com o Marçal é que ele conseguiu estabelecer um padrão de comunicação que é extremamente efetivo com quem está assistindo ele. Então, como é que você consegue estabelecer esses padrões de comunicação? Você precisa desse assunto em comum e você precisa falar de uma forma, de uma maneira que a pessoa consiga te entender. Pouco importa o que você fala, importa muito mais o como você fala, entende? Tem uma banda, Kid de Abelha, Kid de Abelha. Eles têm uma música que a mulher fala que quer a pessoa como ela quer e tal, beleza.
O autor da música, ele descreve aquela música, ele mesmo fala que a intenção da banda não era fazer com que a música fosse tocada em casamentos ou fosse usada para romantismos, etc. A música descreve um relacionamento abusivo, só que a forma como ela é falada, a voz doce daquela vocalista, a voz macia dela, faz com que ela pareça uma música romântica, mas ela não é uma música que descreve um relacionamento totalmente doente, uma pessoa totalmente lelé da cuca, entendeu? Mas a forma como fala faz com que a mensagem seja totalmente diferente. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mais nada. Lelé da cuca. Esse é um dos principais, eu diria, pontos daí para aprender com a comunicação do Pablo Marçal. Não é exatamente o que ele fala, é a forma como ele fala. Então, a forma como você fala muitas vezes define se um público vai pegar de você o que você está vendendo para eles ou não. Então, talvez a forma como ele fale alguma coisa seja mais agressiva, mais incisiva, mais forte. Beleza, para algumas pessoas isso é uma coisa abominável. Não vou, eu me recuso a aprender com uma pessoa que fala dessa maneira comigo. Ou, para as pessoas que querem aprender com ele, beleza, a mensagem dessa pessoa é forte, a forma como ele fala é forte, eu vou aprender com ele. Então, tá ótimo. Você percebeu que das duas formas, ou pelo menos para esses dois públicos, né, a mensagem dele, da forma como é passada, ela consegue chegar exatamente no ponto que ele queria chegar. Primeiramente, ele separa clientes, os que vão comprar e os que não vão. Porque as pessoas que ficam ali, mesmo sabendo dessas características, a maioria delas compra. É um público muito fiel, é um público que sabe o que quer. Então, nessa comunicação dele, nesse primeiro ponto, que é o ponto do como ele fala, ele já consegue separar muita gente que vai comprar dele e que não vai. E aí, a gente chega no segundo ponto, que é muito importante também. O segundo ponto é a quantidade de pessoas que ele consegue converter. Então, por exemplo, digamos que você quer vender alguma coisa de porta em porta. Você vai falar ali com 50 pessoas, dessas 50, 10 vão ter interesse, dessas 10, 5 vão ficar na dúvida sobre se vão comprar, dessas 5, 3 vão comprar com certeza. Isso é só um exemplo, tá? Esse tipo de número, sabe? Ela é o que a gente chama de taxa de conversão. A taxa de conversão do Pablo Marçal, por se utilizar desse tipo de ferramenta, é uma taxa de conversão extremamente alta. Então, por isso ele consegue vender tantas coisas, né? E as pessoas que compram um dos produtos dele, normalmente compram outro. Que aí é o terceiro ponto, que é justamente você conseguir fidelizar as pessoas a tal ponto de elas confiarem tanto em você como vendedor de alguma coisa, que elas simplesmente vão abrir a boca e esperar, sabe? Que, deixa eu ver o que ele vai falar da próxima vez. Independente do que elas tenham que fazer. Se elas vão ter que viajar para ir te assistir, se elas vão ter que comprar um livro físico, se elas vão ter que comprar um curso, uma mentoria, não importa. O fato de você gerar esse tipo de fidelidade nas pessoas faz com que as pessoas vão atrás de você, elas vão começar a correr atrás de você de uma forma, porque elas vão ficar tão sedentas daquele conteúdo tão completo que elas vão atrás. E aí, esses três pontos, a comunicação, a conversão e a fidelização de clientes dele, fez com que ele chegasse onde ele chegou. A gente consegue trazer muita coisa para aprender da vida do Pablo Marçal ou dele enquanto figura pública, né? Como eu falei no começo do vídeo, tem muita coisa que o Pablo Marçal fala e faz que eu concordo absolutamente, mas tem muita coisa que a gente discorda também. Então, assim, tem muita coisa que dá para aprender dele, mas especialmente nesse ponto. Então, só para a gente poder fazer um apanhado aqui do que tirar de proveito disso aqui de verdade, o primeiro ponto, não interessa o que você fala, interessa o como você fala. Então, tiveram pessoas em uns 2 vídeos nossos para trás aqui que se incomodaram de uma forma extremamente incisiva com o fato de a gente ter usado uma arma no vídeo, uma arma que não sei como deixar mais claro que era uma arma de mentira, mas tudo bem. Houveram pessoas que se incomodaram com isso, porque a forma como nós escolhemos de passar a informação incomodou essas pessoas, entendeu? Não o que nós passamos, as pessoas não se importam com o conteúdo que foi passado naquele vídeo, com a quantidade de informação que o profissional que nós trouxemos aqui entregou durante o vídeo inteiro. Elas não se importam com isso, elas se importam com como foi passado. Então esse é o primeiro ponto, não importa o que você fala e sim como você fala. O segundo ponto, você precisa aprender o que é taxa de conversão de pessoas. Mas isso serve só para você como enquanto vendedor de produtos digitais e tal? Não, isso serve para você de qualquer forma. Se você for uma pessoa que vende carro, se você for uma pessoa que vende fruta, que vende qualquer coisa na rua por aí, sabe? Se você for uma pessoa que trabalha com vendas, você precisa entender o que é taxa de conversão. Se você está numa loja, tantas pessoas vão entrar,
um número bem menor vai se interessar pelo produto e um número ainda menor vai realmente levar o teu produto. E aí, de acordo com cada tipo de negócio que você carrega, você precisa definir isso, deixar isso muito bem descrito, muito bem registrado, para você conseguir otimizar o seu tempo, otimizar quantas pessoas você atende, para quantas você vende, quanto você gasta com cada uma dessas pessoas, tanto em tempo quanto em recursos e etc. E o terceiro é a fidelização das pessoas. Então as pessoas, voltando a falar do Marçal mais uma vez, as pessoas que compraram os primeiros produtos do Marçal são pessoas que são clientes fiéis. Então, se ele falar de abrir qualquer outro produto, vender qualquer outra coisa, essas pessoas vão comprar. E isso, claro, é resultado de um trabalho de marketing extremamente bem feito, que durou anos aí para ser executado, para ser estruturado. Mas deu para você entender onde é que estão essas coisas e o porquê que a gente fala muito sobre marketing digital. Existe muita coisa no marketing digital que são ferramentas do marketing digital que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Então, se você é fotógrafo, mecânico, eletricista, pedreiro, não importa. Se você conseguir usar essas ferramentas aqui, que são basicamente ferramentas de expansão, né? Se você conseguir trazer essas ferramentas do virtual para a vida real, eu te garanto que o resultado para você vai ser os mesmos resultados que essas pessoas têm lá. Só que a gente precisa executar isso de forma certa e aprender, mais uma vez, a enxergar isso de maneira madura, entendeu? Enxergar que você não vai entrar na internet para ganhar milhares e milhares de reais por semana, até porque tem muitas pessoas que estudam muitas décadas para conseguir fazer isso. Então não, é mentira. Um cara vai te prometer lucro disso, lucro daquilo na internet ou em qualquer outro lugar, ele vai estar mentindo. E é isso que a gente precisa de fato compreender, porque a partir disso a gente consegue construir a nossa, eu diria ali, a nossa maturidade, mudar a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós entendemos, que é a coisa que a gente repetiu dezenas de vezes aqui nesse canal e que vai continuar repetindo, entendeu? E aí a gente vai focar de volta nessa parte, né? Pouco importa o que nós falamos e sim como nós falamos. Como você se comunica com seus clientes, como você se comunica com você mesmo, em questão de educação, em questão de a quantidade de informação que chega até você, seja sobre o mercado financeiro, sobre economia, sobre qualquer outra coisa. Esse é o ponto que a gente precisa mudar, firmão? Se você tiver gostado desse vídeo, se você tiver nos entendido, não esquece de deixar seu like. Se você não gostou do vídeo, não esquece de deixar seu dislike. Se você viu alguma coisa que dá para mudar aqui, comenta por favor. Essa é a forma que você tem de falar com a gente para a gente conseguir realmente continuar crescendo, mudando e evoluindo cada vez mais. Firmão? Até o próximo vídeo. Falou?